conosco. Essa é a terceira ministração, são 3 domingos que nós estamos falando, e hoje nós vamos falar sobre você foi chamado para ser parte da família de Deus. Então você foi chamado para fazer parte da família de Deus, amém? Eu queria convidar você, antes de nós começarmos, mais uma vez temos um momento de oração, que você possa fechar os seus olhos e acalmar o seu coração por um instante. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, e queria convidar você a orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor, louvamos ao Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Acabamos agora, Pai, de ter um momento de comunhão, e como foi lindo, Senhor, os irmãos cumprimentando uns aos outros. Como foi maravilhoso, Senhor, nós estamos aqui, Pai, dando as mãos uns aos outros e dizendo a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque de tantos lugares o Senhor, Pai, nos escolheu para estar aqui hoje. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer e louvar o Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor abençoe essa mensagem e tudo que vai acontecer, Senhor, nessa palavra, Senhor, tudo que vai ser dito aqui, Senhor, em nome de Jesus, que possa penetrar, Senhor, o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos entendendo que eu e você, nós temos um propósito aqui na terra. Nós não fomos criados à toa. Você crê nisso, amém? Não foi por acaso, não foi um Big Bang que aconteceu e explodiu tudo e você apareceu, não. Nós cremos que existe um Criador por trás disso tudo. E existe um Criador que lá na criação de tudo, Ele já tinha pensado em mim e em você. Ele já tinha pensado no seu e no meu propósito. E assim como diz a palavra de Deus, você tem um livro, e nesse livro está sendo escrito, esse livro da vida, que está sendo escrito todos os seus dias. Amém? E o Senhor tem um plano, um propósito para você. E nós temos propósitos gerais. Alguns propósitos que todos nós temos como cristãos, como pessoas que servem a Jesus. Vou te dizer um propósito: evangelizar, falar do amor de Jesus. Todos nós temos esse propósito, amar uns aos outros. Nós compartilhamos do mesmo propósito. Você tem esse propósito, o propósito de adorar o Senhor. Você foi criado para adorar o nosso Deus, amém? Esse é um propósito geral, mas nós cremos que existe um propósito, um chamado, assim como nós estamos aprendendo, específico para você, Tonho, específico para você, Letícia, específico para cada vida. E esse propósito, Deus criou você com aquela aptidão, com aquele chamado, com o seu jeito de ser, para esse propósito, para esse fim, para transformar a vida de pessoas, para às vezes suprir a casa de Deus em algumas necessidades, e aí vai, ou às vezes para servir ali na porta, ou para servir uma água, ou para trazer a mensagem, ou para pregar, ou para cantar, ou para simplesmente, que alguns acham coisa muito normal e simples, mas para criar os seus filhos no caminho do Senhor. Amém? Então, você tem um propósito específico. E nessa noite eu quero falar sobre esse propósito geral em nossas vidas, que é fazer parte da família de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre igreja. A família de Deus é a nossa igreja. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando sobre essas paredes aqui. Eu não estou falando sobre a fundação que foi construída. Não estou falando sobre as paredes que foram erguidas e o teto que está sobre nossa cabeça. Quando eu falo de igreja, eu falo de eu e você, juntos, amém? Nós estamos falando da comunidade, nós estamos falando de nós, como igreja, e eu quero dizer para você, que existe 3 tipos de igreja. Existe a igreja fábrica, você já ouviu falar isso? Essa igreja é como uma fábrica. Como que acontece na fábrica? Tudo igual todos os dias. É sempre do mesmo jeito, nada muda. Há 30 anos é sempre da mesma maneira. É sempre as mesmas músicas que cantam, é sempre o mesmo produto que é produzido. Não é assim lá na fábrica? A pessoa tem a função específica e ela tem que ficar aqui, ela não pode mudar dessa função. Ela, às vezes, vem um material para ela, ela pega, embala e passa. Ela pega, embala e passa. E assim é uma fábrica, uma indústria. E muitas vezes nós vemos igrejas aí como uma fábrica.
Ela sempre reproduzindo a mesma coisa. E o que acontece com essas igrejas, irmãos? Essas igrejas não atraem jovens, essas igrejas não atraem pessoas novas, geralmente essas igrejas não crescem, elas ficam estagnadas no mesmo número de pessoas, por quê? Porque é sempre do mesmo jeito. Ah, mas então, por que vocês colocaram essas luzes aqui? A gente não gosta disso, mas nós não somos uma igreja fábrica, nós colocamos as luzes para ficar um ambiente diferente, para nós podermos tirar fotos, mas agora você tem um telão aí na igreja, outras igrejas não tem esse telão aí, mas nós temos um telão aqui, para a gente conseguir observar o tempo, quanto tempo nós temos de mensagem, quanto tempo nós temos para fazer cada oração, e assim vai, coisas novas vão acontecendo, as coisas vão mudando, e dessa maneira, jovens vão sendo atraídos, pessoas vão sendo atraídas, amém? Outro tipo de igreja, primeiro tipo de igreja é a igreja fábrica, segundo tipo de igreja é a igreja fantasia. Essa igreja é uma igreja que é tudo oba-oba. Todo mundo chega aqui e canta e pula e louva e está aquela maravilha. Mas quando sai das portas da igreja, não muda nada. É a mesma coisa. Ou às vezes são pessoas, ou às vezes duas caras. Aqui na igreja eu estou aqui louvando e tal, aquela alegria, mas quando eu sair para fora eu não dou testemunho. Então é uma fantasia, eu vivo uma ilusão dentro da igreja, sendo uma pessoa dentro da igreja e sendo outra pessoa lá fora, amém? Mas nós temos um terceiro tipo de igreja, e essa é a igreja que nós estamos buscando a ser, que é a igreja família. Na igreja família, irmãos, nós pensamos na criança, na igreja família nós pensamos naqueles que estão necessitados, na igreja família nós pensamos na comunhão, na igreja família nós pensamos num convívio, que é nós estarmos todos juntos ali, naquele batismo, mas também tem umas coisas de comer depois, não é? Mas na igreja família nós também pensamos na palavra de Deus, nós pensamos em ensinar aquilo que é errado, aquilo que é pecado, nós não estamos aqui para falar sobre regras para ser seguidas, mas nós estamos aqui para condenar aquilo que é pecado, amém? E aquilo que não é pecado, para que vai ser condenado? Para que vai virar uma regra? A igreja família, ela acolhe, a igreja família, ela ama, a igreja família, ela não expulsa, mas ela traz para perto, amém? Porque ela cuida uns dos outros. Então eu queria ler o primeiro versículo aí, que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você agora faz parte da família de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, é tão maravilhoso, e o exemplo que eu quero usar quando a gente fala sobre família, de vivermos uma igreja família, é da minha filhinha, a Gabriela. Ela tem 1 ano e meio, para quem não conhece ela estava aqui na frente, aqui, gritando aqui, porque ela queria brincar. Irmãos, eu posso chamar ela assim, vamos ali, Gabi, no parquinho, ela fica feliz, sabe? Mas quando ela passa na porta da igreja, aqui ela já começa a chorar, e ela quer vir à igreja, ela é uma alegria de vir na igreja, vamos, Gabi, vamos na igreja, e ela sai correndo, aquela inocência, sabe, de criança, de que ela vai vir na igreja, mas ela não entendeu ainda que vou vir na igreja para buscar Deus, ela ainda não entendeu que eu vou vir na igreja para levantar minhas mãos, adorar ao Senhor, mas uma coisa ela entendeu que aqui onde ela vem, a família dela está aqui. Não estou falando da família dela, o avô e a avó de sangue, eu estou falando da família, porque aqui ela vai no colo do Cadu, o Cadu pega, quando vê ela já está no colo da Luciana, e a gente nem se preocupa, porque ela vai vindo de colo de um, colo do outro, ela se dá bem com um, e briga com um, briga com o outro, por isso é a felicidade dela de estar vindo aqui, porque ela está vindo, porque ela sabe que ela está vindo para fazer parte da família dela, aqui ela se sente acolhida, aqui ela se sente feliz, aqui ela se sente livre para brincar, não tem como a gente ficar segurando muito ela, porque a alegria dela é tão grande de estar aqui neste lugar, mas não é a parede, não é as paredes da igreja, esse lugar, mas é a família, as pessoas que estão aqui, ela se sente acolhida, ela se sente amada. Como você tem se sentido na família de Deus? Como você tem se sentido quando você entra neste lugar? Será que o problema está em todas as pessoas ou o problema está em você que não está se sentindo amado?
E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Eu queria que você prestasse muita atenção no que vai ser dito aqui, porque essas palavras, tudo que vai ser falado aqui nessa noite, pode transformar a sua vida. E tem muitas coisas na sua vida que está travado, tem muitas coisas na sua vida que ainda não foram, não aconteceram, que você não está entendendo por quê. Mas é porque você ainda não entendeu o que é igreja, você ainda não entendeu o que é uma igreja família, você ainda não entendeu o que é pertencer a essa igreja família. Amém? Preparados, irmãos? Amém? Então vamos lá. Então eu pergunto para você, o que significa igreja para você? Para mim significa tudo isso que significa para minha filha. É comunhão, é estar junto com meus irmãos. Pensa você, quando você fica 15, 20 dias, o pastor Pierre quando viaja, eu não sei nem como que ele consegue, a saudade que ele tem dos irmãos, né? E chega aqui e abraça um, abraça outro, porque fica com saudade. E você, quando às vezes acontece alguma coisa e tem que ficar 15, 20 dias sem vir à igreja, você não sente falta? Você não sente falta dos seus irmãos? Você não sente falta de abraçar os seus irmãos? E aquela pessoa que te abraça e fala, que bom que você veio hoje. Não é maravilhoso? Então, o que é a igreja para você? Então, o segundo propósito de Deus para a minha vida é fazer parte da família de Deus. Então, 1 João capítulo 4, 21 diz assim, quem ama a Deus, ama também seu irmão. A palavra de Deus nos diz que quem ama a Deus, ama também seu irmão, e por isso que nós temos bem representado aqui atrás a cruz, o nosso relacionamento vertical com Deus, mas também o nosso relacionamento horizontal com o nosso irmão. Não adianta nada eu amar a Deus, mas eu não ter um bom relacionamento com o meu irmão. E aí é a questão mais difícil que existe. Vamos lá. Mais uma frase impactante para nós. A igreja não é um lugar para se frequentar, mas é uma família para se pertencer. A igreja não é um clube, onde você vai ali e bate o cartão, e foi naquele dia, e foi se divertir, foi brincar, não. Ela é uma família para se pertencer, amém? Quando quando tem um jantar de família, eu gosto sempre de falar sobre isso, lá na sua mãe ou na casa do seu pai, e eles, às vezes, no final do ano, no Natal, e a sua mãe já está falando aquilo há um ano antes, você tem que vir no nosso jantar de casal, aí você vai, às vezes mora em outra cidade, e vem para Nazareno, e vem encontrar com a sua família. O que acontece se você não aparece, não justifica e não fala nada para sua mãe? Meu Deus, a sua mãe vai te ligar, você não veio no jantar de família, já tem mais de 6 meses que eu não te vejo, você tinha que estar aqui. Mas por quê? É porque ela preocupa com você, porque ela quer te ver, porque ela te ama. Aquela mãe precisa de encontrar com seu filho, encontrar e quer ver ela, quer ver a reunião de família. Então nós somos uma família, nós precisamos de estar juntos, unidos, dando satisfação e estando presentes na família de Deus. Então quando você não vem, não é porque nós estamos te cobrando para vir, mas é porque nós estamos falando, você faz falta aqui, amém? Nós sentimos a sua falta, o que aconteceu que você não apareceu, quanto tempo você não vem? Nós estamos sentindo a sua falta, não é uma cobrança, mas é uma preocupação com a sua vida. Amém? Então, o que é comunhão? Comunhão é amar a família de Deus. E 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, coloca aí para nós. Mas, se eu demorar, esta carta vai dizer como devemos agir. Na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ao qual Ele é a coluna e o alicerce da verdade. Amém? Então, nós precisamos de entender que é a comunhão que nós precisamos de ter aqui na igreja. Então, o que é comunhão? Comunhão é estar junto, comunhão é se envolver. E algumas palavras aqui que diz sobre comunhão. Primeira coisa, só existe esse negócio de acordo comum se antes houver 5 pilares fundamentais. Então, para nós termos comunhão com os irmãos, para nós estarmos juntos, nós precisamos de 5 pilares importantes. Primeiro, confiança. Segundo, fidelidade. Terceiro, comprometimento. Honra e respeito. Então, para nós vivermos a comunhão verdadeira, nós precisamos de entender esses 5 pilares fundamentais. Você precisa de confiar nas pessoas. Eu não sei o que você passou, eu não sei como foi sua vida, não sei se você já foi magoado aqui dentro da igreja, mas alguma coisa pode já ter acontecido, ou pode que ainda vai acontecer. Mas todos esses pilares aqui nós podemos perder. Mas eu estava conversando com o pessoal que batizou, e eles sabem disso. Você pode perder a confiança dentro da igreja, porque ninguém aqui é perfeito.
Você pode, às vezes, ser traído aqui e perder, e não ter fidelidade. Você pode, às vezes, não ter comprometimento. Você pode, às vezes, ter faltado com respeito aqui dentro da igreja com alguém. Ou alguém ter feito isso com você. Mas existe uma maneira de você não se magoar com nenhuma dessas coisas. Olhando para Jesus. Amém? E todas as vezes que nós vamos falar sobre no curso de batismo, eu introduzo o curso dizendo assim: a igreja não é perfeita. As pessoas não são perfeitas. Alguém pode que vai errar com você, alguém pode que vai falar uma palavra com você que você não vai gostar. Mas você não está aqui para olhar para pessoas. Você não está aqui para ficar olhando para o pastor, para o ministro de louvor, ou para o irmãozinho que às vezes mexe com você. Você está aqui para olhar para quem? Para Jesus. E se você olha para Jesus, se você olha para o alvo, você nunca se perde. Você nunca não cai. Entende? Porque você está olhando para a pessoa certa. Quantas coisas você já passou? Às vezes eu estou falando aqui para você e você está lembrando: nossa, já aconteceu isso, e eu não gostei daquela atitude que o irmão fez comigo, e por isso eu não vinha mais na igreja, porque você estava olhando para o alvo errado. Então nós precisamos de olhar para Cristo, e Ele é o nosso alvo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos de olhar somente para Ele. Se você não quer ser magoado, olhe para Jesus, amém? Se você não quer ter a sua confiança traída, olhe para Jesus. Amém? Então, eu queria falar uma pesquisa aqui. Pesquisas mostram que, em média, as pessoas gastam 70% a 80% do tempo mental pensando em si mesmas, e 20% a 30% do tempo mental pensando nos outros. Quando nós falamos de comunhão, quando nós falamos de amar ao próximo, essa pesquisa nos mostra que 70% a 80% do tempo, então provavelmente agora, 70% a 80% de vocês aqui, de nós, estão pensando em vocês mesmos. Sabe o que você está pensando agora? Pode ser? Você pode estar pensando nos seus planos, você pode estar pensando na preocupação do amanhã. Amanhã no meu trabalho, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, e assim amanhã eu tenho que arrumar aquilo ali. Você pode estar pensando nisso aí agora, eu estou falando aqui e você está pensando nisso. Ou você pode estar pensando nos seus desejos. Eu desejava agora um pratão de macarronada, que eu estou com muita fome. Cadê o Adriano? Então, às vezes, você está pensando nos seus desejos. E 20% a 30% do tempo, você está pensando no outro. Você está pensando na sua família, você está pensando nos seus irmãos, você está pensando na igreja. Mas, irmãos, está vendo que eu não estou falando aqui que agora você tem que pensar só para o outro e viver para o outro. Mas essa proporção não precisa melhorar um pouco? Será que essa proporção não precisa de mudar? E a maioria do tempo nós estamos pensando nas outras, estamos pensando em nós mesmos. Nós precisamos de pensar um pouco mais no outro. O que eu posso fazer para servir ao outro e não ser servido ao tempo todo? O que eu posso fazer para ajudar aquele próximo? Eu não estou falando somente em financeiro, mas o que eu posso fazer quando você encontra com alguém que não está bem, e você sabe que ele não está bem. O seu companheiro de trabalho lá todos os dias, você encontra com ele, você sabe quando ele não está bem. E o que você tem feito? Não, deixa ele quieto no canto aí, porque hoje ele está virado. Então hoje eu não vou mexer com ele não, deixa ele quieto lá, vou falar nada com ele. Você está pensando só em você. Será que não é saber o momento certo de chegar para esse colega seu, para esse seu amigo de trabalho, e falar com ele: cara, estou percebendo que você está diferente, o que está acontecendo com você? Deixa eu te ajudar, o que eu posso te ajudar? Mas você está preocupado demais com o que você vai fazer, com o seu dinheiro, com o que vai acontecer, e não quer saber mais de ajudar as outras pessoas. Então, uma das coisas mais importantes que nós precisamos de entender é que na família de Deus não é desse jeito. Na família de Deus não se pensa 80% do tempo em você e 20% no outro. Na família de Deus nós dividimos essa razão. E nós pensamos em você, claro que nós precisamos de pensar em nós, mas nós também pensamos no outro, porque nós precisamos de amar a Deus e amar ao próximo, como a nós mesmos. Amém? Então, eu quero desafiar você a pensar mais no próximo. Quando você está na sua mente ali: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Agora, nesse exato momento. Nós estamos aqui em 70 pessoas mais ou menos. Quantos de vocês está pensando no amanhã? Mas quando Deus nos diz: ao amanhã a mim pertence, a Deus pertence o amanhã, se preocupe com o hoje, se preocupe com o agora. Você está tendo a oportunidade agora de ouvir uma palavra que pode transformar a sua vida. Então não deixe para ficar pensando amanhã, deixe o amanhã para amanhã.
Amanhã de manhã você começa a preocupar com o seu trabalho. A hora que você chegar no seu trabalho, você começa a preocupar com ele. E por que eu estou falando isso? Porque esse é um desafio para mim. Esse é um desafio na minha vida, de às vezes estar sentado aí e não estar prestando atenção em nada que está acontecendo. Às vezes estou até lá assim olhando para o pregador, o pastor está aqui falando, tal, e eu estou lá olhando. Mas eu estou aqui, mas a minha mente está lá no trabalho, o que eu faço amanhã, o que vai acontecer, e se a bomba estourar, e se o leite entornar. Esse é o meu desafio. E será que é só eu que passo por isso? Será que é só eu que passo por isso sentado aí? Então que nós possamos pensar, onde nós estamos gastando a nossa mente, onde nós estamos pensando. Então, para nós continuarmos aí, existem 5 níveis crescentes de comunhão na família da fé. Então primeiro passo seu é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, amém? E nessa noite você vai ter oportunidade para fazer isso. Às vezes você está aqui e você nunca ouviu alguma coisa assim, você nunca viu um louvor e uma palavra dessa maneira, e você está se sentindo assim, meu Deus, o que eu estou sentindo? Está diferente, alguma coisa está diferente no meu coração, o que é isso? Eu entrei nessa igreja hoje, o que é isso? Aí você está se contendo aí. Então hoje você vai ter a oportunidade de falar, sabe o que você está sentindo? Essa é a presença de Jesus no seu coração. Amém? É porque você está passando agora aí por um processo você vai ter que tomar uma escolha, você vai ter que tomar uma decisão de aceitar Jesus no seu coração ou sair por essas portas da mesma maneira que você entrou. Então esse é o primeiro passo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E depois nós caminhamos um pouco mais e nós vamos fazer parte da membresia, escolher a quem pertencer, escolher fazer parte dessa família. E como agora eu começo a fazer parte dessa família? Nós vimos ontem, os irmãos que estavam aqui na frente, eles tomaram uma decisão de falar publicamente para todos que estavam ali, agora eu faço parte da comunidade cristã de Nazareno. Eu faço parte dessa família. Amém? Porque existem várias famílias, mas essa aqui, a comunidade cristã de Nazareno, é uma família. Amém? E aqueles que batizaram ontem, entregaram o certificado, disseram assim, publicamente, eu agora faço parte da comunidade cristã de Nazareno. Eu faço parte dessa família. Amém? Então, você também vai ter essa oportunidade. Se você deseja fazer parte dessa família, você pode nessa noite tomar a decisão. Não tem problema a gente começar a fazer um outro curso de batismo sábado que vem. Não tem problema. Tem problema, pastor? Não tem problema nenhum. Depende de você aceitar e falar assim, eu quero passar pelas águas, eu quero me batizar, eu quero fazer parte desta família. Assim como esses irmãos tomaram a decisão maravilhosa ontem de fazer parte dessa família. Amém? Então, agora vocês são cidadãos que pertencem a um povo de Deus e são membros da família dele. Romanos capítulo 12, verso 5 diz assim, em Cristo nós formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Amém? E é isso que o batismo nessa vida em Jesus significa, quando somos mergulhados na água, e como o sepultamento de Jesus, quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Cristo. Amém? Então nós escutamos muito sobre isso ontem, aquele momento que os irmãos aceitaram e falaram assim, eu quero passar pelas águas. Eles foram mergulhados, assim como Cristo morreu e se entregou por nós, e Ele ressuscitou. E então ali, quando aqueles irmãos passaram pelas águas, eles disseram, o velho homem morre agora, e agora nasce o novo Kelson. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Então nasce um novo homem, aquela vida que já ficou para trás, aquela vida já era, já não volto mais atrás, porque agora eu caminho para frente, e com o alvo, qual que é o nosso alvo? Nossa, muito fraco. Qual que é o nosso alvo? Jesus, e nós estamos olhando para Ele, amém? Então, esse é o primeiro passo que nós vamos tomar, fazer parte dessa família, nos tornar agora parte da família de Deus, e dizer com compromisso, falar publicamente, eu faço parte dessa família, amém? Agora, o segundo nível, e esse nível vai crescendo, e agora vocês que se batizaram, vocês passaram pelo primeiro nível, e agora existe um segundo nível de intimidade, de entrosamento na família de Deus, que vocês agora vão começar a passar, e esse nível se chama amizade, aprender a compartilhar. Então, Atos capítulo 2, versículo 44, está ali, todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham.
Irmãos, aqui na igreja é um lugar gostoso para curtir, para celebrar, para socializar, conhecer pessoas, construir nossas maiores e melhores amizades. E eu tenho que dizer para você, onde estão as suas amizades? Onde estão os seus melhores amigos? Os seus melhores amigos que precisam de estar aqui, amém? Na família de Deus, porque como você vai receber bons conselhos, tendo amigos fora daqui? Se você ingressou essa caminhada, então agora vocês que batizaram, esse é o segundo nível que você vai passar, tentar se socializar com a família de Deus, tentar criar amizade, fazer laços, entendeu? Então, aquele momento que nós estávamos ali, juntos, na comunhão, tomando um café ali na fazenda, quanto é bacana para nós conhecermos aos outros, e nós conversarmos uns com os outros, amém? E não estou falando sobre ficar isolado, não estou falando sobre ninguém vai naquela pessoa, mas estou falando sobre se ajuntar. Fazer parte da família de Deus também é ter um convívio. Então eu vou ali porque eu quero passar tempo com meus irmãos, eu vou ali porque eu quero ficar junto, eu quero conhecer essa família, eu quero estar junto com eles. Esse momento de comunhão que nós fazemos na igreja, em onde nós cumprimentamos nossos irmãos, é um mínimo, é um pequeno passo de conhecermos uns aos outros. Então você pode ter a certeza que quanto mais você se envolve no corpo de Cristo, quanto mais você cria laços, cria amizades dentro do corpo de Cristo, primeiro, que você, fazendo parte agora dessa família, você pede conselhos dentro dessa família, você se ajuda dentro dessa família, as pessoas se ajudam aqui dentro. Irmão, eu estou com um problema hoje, ora por mim, eu não estou bem. Esses dias, o irmão chegou para mim, eu estava ali dentro ali, aí o irmão perguntou para mim, e aí, você está bem? Não estou bem hoje não, ora por mim que eu não estou bom hoje. Não foi assim, Cleiton? E aí, você vai me julgar agora porque eu não estou bem? Não, mas você não tem um dia que você não está bem, não tem um dia que você precisa de oração, não tem um dia que você passou por algum problema, alguma dificuldade, e às vezes você não tem ninguém para compartilhar isso, às vezes você não tem ninguém para chamar e falar assim, cara, eu preciso de você. Eu estou lendo um livro que chama Coração Selvagem, e ele diz assim, não posso deixar de falar, Cleiton. Ele fala assim, você não precisa homem, você não precisa mulher, de um amigo para prestar conta para você. Você não precisa desse cara para ficar falando, eu fiz isso, não. Você precisa, homem, de um guerreiro que vai estar junto com você. Você precisa, de um cara igual o Pelé, assim, que você vai ligar para ele 2 horas da manhã, e ele vai falar para você assim, o que está acontecendo, Ezequiel? Eu vou ir. E assim é o Pelé para você, e assim é você para o Pelé. Guerreiros de verdade, amigos de verdade. Amém? Estão aqui na casa de Deus. Você não precisa ficar procurando longe, está aqui dentro. Aqui tem amigos que você pode contar. E você só consegue alcançar isso fazendo parte da família de Deus. De quando você não está bem, você tem aonde recorrer. Quando você não está legal, você tem amigos para te ajudar. Amém? Então, nós precisamos de viver isso como igreja, como nossa família. Nós precisamos de aprender a compartilhar nossas casas, nossos problemas, ajudar uns aos outros, hospedar uns aos outros sem reclamar. Então, ano que vem, estamos começando aí de novo, se Deus quiser e permitir, os nossos grupos pequenos, vai ser outro nome, mas é o nosso grupo caseiro. Você está disposto a ceder a sua casa para ser feito um culto caseiro na sua casa? Você está disposto a ceder a sua casa por uma noite, 2 horas, para receber o povo de Deus na sua casa? Para receber e fazermos um estudo ali na sua casa, para conversarmos sobre o Senhor, está vendo? Então os irmãos compartilharam suas casas, compartilharam seus problemas. Tudo aquilo que fica escondido debaixo dos panos, não tem como mudar, não tem como melhorar, porque o diabo está ali naquela escuridão. Tudo aquilo que você esconde, tudo aquilo que você reprime, todos os seus problemas que você esconde, nunca conta para ninguém, é porque tem algum problema, é porque tem algo grave ali acontecendo, e se você não consegue se abrir, é porque aquilo ainda toma conta de você. Então por isso que a Bíblia nos fala, para nós conversarmos com os nossos irmãos, para nós estarmos juntos ali, compartilhando os nossos problemas. Então, nós passamos pelo primeiro nível, que é nós nos batizarmos, passarmos pelas águas, agora fazemos parte da família de Deus. O segundo nível é criar laços com a nossa família, amizades sólidas.
E tem muita gente que tem mais de 10 a 15 anos servindo a Jesus, mas ainda não conseguiu criar laços. E eu quero que você fique de olho nisso, porque você pode estar me ouvindo agora e pensando assim, nossa, está falando só besteira. Mas você pode ainda estar travado no segundo nível, há mais de 10 anos, porque você não consegue criar laços, porque você não consegue fazer parte da família, porque às vezes você está só se isolando, às vezes você não consegue chegar mais próximo. E o terceiro passo é mutualidade e fazer a minha parte. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que diz assim, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Quem é a família de Deus precisa servir. É necessário desenvolver uma parceria no reino de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 16 diz assim, o corpo todo está ajustado perfeitamente, à medida que cada parte realiza o seu trabalho. Ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. E aí eu vou dizer para você que a metade da igreja está no terceiro nível, não conseguiu sair dele, porque ainda não começou e não entendeu o que é servir. Assim como nós estávamos falando hoje de manhã sobre uma obra que é construída, Deus não constrói todo mundo pedreiro, Deus não constrói e não chama todo mundo que é pintor, mas não, aqui na nossa igreja nós temos pintor, tem pedreiro, tem de tudo. Mas assim acontece na casa de Deus para servirmos. Deus chama aqueles para pregar, Deus chama outros para servir na porta, Deus chama outros para limpar as janelas, e Deus chama outros para cantar. Mas aí eu pergunto para você, o que você tem feito na família de Deus? Esse é o terceiro nível que nós vamos alcançar e nós precisamos de alcançar. Quando você agora vai entender que você não pensa mais 80% em você, mas você pensa no outro. Porque se eu sirvo, eu penso no outro. Eu não penso mais no meu prazer de sentar e ficar aqui relaxado, mas agora eu começo a pensar uma outra mentalidade. O que eu posso fazer para servir o meu irmão? O que eu posso fazer para servir? E às vezes eu estou aí, sentado nessa cadeira, você está aí sentado nessa cadeira pensando, o que eu posso fazer para servir o meu irmão? Não estou falando somente dentro da igreja, eu estou falando em todos os lugares. Eu estou falando no nosso corpo, na nossa família. Então o terceiro passo é, você vai servir dentro dessa família. Eu vou dar o exemplo de novo aqui, que muitos gostam desse exemplo, mas eu não consigo parar de dar ele. Quando você, mais uma vez, lembra do nosso jantar de família que está acontecendo no final de ano? Então está todo mundo lá no nosso jantar de família, aquela coisa maravilhosa, e todo mundo come bastante, né? Come o que aguenta, o que não aguenta, e aí acabou o jantar, está todo mundo sentado lá na mesa, empanturrado, nossa, comi demais, que delícia essa lasanha, nossa, esse pernil estava bom demais, ou se não era um leitão assado, nossa, que delícia, todo mundo maravilha. E aí se levanta algumas pessoas para quê? Para arrumar a mesa, para lavar a louça, não é? E aí sempre tem a tiazinha ou sempre tem a prima que fica sentadinha fingindo que não está acontecendo nada. Pega o celular, vai conversa aqui. E lá, a turma ralando, lavando a louça, tirando a mesa. Está vendo? E é a mesma coisa na nossa família de Deus aqui. O que você pode fazer para servir, o que você pode fazer para ajudar, não seja esse que fica ali escondido, mexendo no celular, mas seja proativo, pense antes. Você está sentado ali, agora o que eu posso fazer para servir? O que eu posso fazer para ajudar aqui? Não, tem que levar essas cadeiras, não, vamos levar ali então, eu vou ajudar, estou pronto para ajudar. E é a mesma coisa no jantar lá na sua família, amém? Não seja esse que fica ali, fingindo que não está vendo o que está acontecendo, mas esteja pronto para ajudar a lavar a louça. Se você às vezes, eu não gosto de lavar a louça, então ajuda a tirar o pano da mesa, ajuda a juntar os pratos e levar, porque dessa maneira fica muito leve de fazer. Se todo mundo da família se levanta, em vez de sentar para assistir o jogo, depois que acaba o jantar, e todo mundo se ajunta e ajuda a lavar as coisas, é rápido, não é? Ninguém se cansa. Mas geralmente numa família de 15, 20 pessoas, vai a metade dos homens vai assistir jogo, outros vai jogar um baralho lá no canto, e fica 2, 3 mulheres lavando a louça, e o restante da mulher batendo papo lá de fora. Só na minha família que tem só? Alguém já presenciou alguma coisa assim na família? Entende? O que é fazer parte dessa família?
Então, o terceiro passo é: se você não se importa, é porque na verdade você não ama. Então, se você não se importa com o que está acontecendo, é porque na verdade você não ama essa família, você não ama estar aqui. Pense aí no seu coração, você se importa? Então, se você se importa, comece a fazer alguma coisa. Eu te desafio nessa noite a começar a fazer alguma coisa. E o quarto nível agora de intimidade, lembrando que são 5 níveis. O primeiro nível, então, é nós começarmos a fazer parte da família de Deus, o batismo. O segundo nível, então, agora nós criarmos laços, criarmos amizade. O terceiro nível é nós começarmos a servir na família de Deus, fazer alguma coisa. E o quarto nível é o amor. Amar os que creem como familiares. Atos capítulo 2, versículo 42. Eram como uma família, um para o outro. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz assim: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa, aprimorem-se em demonstrar respeito uns pelos outros. Eu quero ler mais um. João capítulo 13, versículo 35 diz assim: esse profundo amor que vocês tiveram uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Amém? Meu pai conta uma história, e é verdadeira, não é uma história para boi dormir, como ele fala, mas que quando ele chegou aqui na cidade, há 25 anos atrás, ele olhava e falava assim: olha lá, aquele povo daquela igreja é diferente, olha como é que eles andam juntos, olha como é que eles se amam, eles cuidam uns dos outros, o que acontece ali é diferente. Porque tem alguns lugares que a gente entra, irmãos, que é um querendo matar o outro, é um querendo brigar com o outro, querendo fazer uma discussão ali, ou às vezes vai naquele lugar só para reparar a roupa do outro. Mas não, o mundo vai reconhecer, pelo nosso amor, que nós somos discípulos de Cristo. Amém? Por isso que é tão maravilhoso a comunhão, por isso que é tão maravilhoso estarmos juntos. E sabe quando a gente junta ali, começa a brincar e começa a rir, e aquela alegria prazerosa de estar junto com os irmãos, batendo um futebol ali, igual a gente estava ontem, rindo, todo mundo jogando descalço, com o pé doendo, mas estava lá brincando, rindo. E aí um dá canelada no outro e fala assim: não, desculpa aí, irmão, foi mal, sem querer. E aí continua a brincadeira, senão tem uns que ficam meio nervosos, né? Mas, entenda o que eu estou querendo dizer? O mundo vai nos reconhecer, as pessoas vão nos reconhecer por como nós nos tratamos. E aí como que o mundo vai nos reconhecer se naquela conversa, naquela roda de conversa, nós às vezes estamos falando mal da liderança, nós estamos falando mal do culto que você não gostou, ou do culto que acabou mais tarde, ou daquilo que eu não gosto na igreja, ou do irmão que foi com um sapato diferente, ou daquele irmão que eu não vou com a cara dele. Está vendo o tanto nós precisamos de desenvolver, o tanto nós precisamos de melhorar nesse quarto ponto, que é o amor? Quando você se reúne com outro irmão da igreja, é para pedir ajuda ou é para falar mal da própria igreja? E aí, como o nome de Jesus vai ser reconhecido se você fala mal da família de Deus? E aí você fala: mas por que o evangelho não cresce em Nazareno? Por que não acontece às vezes e não está? Está acontecendo, irmãos, mas poderia estar acontecendo muito mais se nós estivermos vivendo em amor uns pelos outros, se nós estivermos vivendo essa família verdadeira que eu estou fazendo um convite para nós vivermos aqui. Amém? Então, uma coisa muito importante que eu queria dizer para você é que eu e você, como crente, quem conhece aqui João 3,16 de cor? Levanta a mão para mim. João 3,16 de cor, sim, cor sorteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como que a gente sabe de cor sorteado. É o primeiro versículo que a gente aprende. É maravilhoso, mas é lindo mesmo, porque o próprio Deus deu o Filho dele para que eu e você possamos ter vida. E é bom demais. É bom demais porque Ele nos salvou, mas quero ver agora quem conhece 1 João 3,16. Quem conhece? 1 João 3,16 de cor. Está vendo? É porque vocês não contam. E fala assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse ninguém quer. Esse ninguém quer aprender. Ninguém quer dar a sua vida pelo seu irmão.
Ninguém quer levantar 2 horas da manhã para ir lá conversar com um cara que não está bem, ou com um cara que teve uma recaída. Eu e você, nós não queremos, e nós estamos garrados nesse quarto passo. Muitas vezes nós já entendemos, nós fazemos parte da família, nós servimos, mas nós estamos garrados aqui, no amor. Eu não quero perder a minha vida importa mais, o meu dinheiro importa mais, o meu trabalho importa mais, eu quero trabalhar mais, eu quero ganhar mais, eu quero construir, eu quero comprar um sítio, eu quero ir para esse sítio, e nesse sítio agora eu quero construir mais, eu quero fazer mais e mais, e aí você está pensando agora 100% em você, e 0 no seu amigo, no seu próximo, no seu irmão, na sua família. E agora nós temos o quinto nível. Esse aqui é o nível hard, né, Cleiton? É um nível de paternidade, decidir ser filho da casa. Esse nível aqui, irmãos, nada nos atinge mais. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2 diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, somente conseguirão entender e viver a igreja família aqueles que entenderam que paternidade tem a ver com filiação. Somos todos filhos do Pai Celestial e da família dele. Somos irmãos mais velhos que cuidam dos filhos mais novos. Paternidade espiritual não é a mesma coisa que paternidade biológica. A paternidade biológica é genética e não uma escolha. A paternidade espiritual ocorre quando entendemos e aceitamos a igreja como uma família espiritual, uma casa de amor, em que os irmãos são todos filhos de Deus, e enquanto Jesus não volta, não somos órfãos, mas os mais velhos ou experientes cuidam dos mais novos e o princípio do ancião. Nós estamos desenvolvendo isso agora, irmãos, na nossa igreja. O princípio da paternidade, o princípio de eu e você, conversando um com o outro, os mais velhos, não os mais velhos de idade, mas os mais velhos na fé, em compartilhando e ensinando os mais novos. Mas não adianta só os mais velhos na fé querer ensinar, mas os mais novos precisam de entender que agora eles são filhos amados de Deus, estão debaixo de uma paternidade do próprio Pai, e que vão viver uma vida, e para viver e alcançar essa vida de santidade, você vai precisar de um irmão que às vezes já tem mais experiência na fé. Nós chamamos isso de discipulado 1 a 1. Então, o nosso quinto passo é discipulado 1 a 1, de alcançarmos 1 a 1, de conversarmos 1 a 1 e de chegarmos e falar assim: cara, eu preciso de você hoje. Pastor Pierre, me ajuda, eu preciso do Senhor. Quantas vezes já fiz isso? Ele já sabe que depois da escola bíblica, quando eu chego para falar alguma coisa, hoje não foi, mas geralmente é assim: pastor, não estou legal não, preciso do Senhor, e me ajuda aí, me auxilia, o que eu faço? E muitas vezes, sabe por que você não tem isso? Porque o orgulho ainda bate forte no seu coração, porque o orgulho ainda eu não preciso de ninguém. Isso não é porque você ainda não entendeu o que é paternidade. O orgulho está tão forte no seu coração que você fala: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, eu não preciso de... Mas enquanto nós não entendemos que nós somos filhos de um Pai poderoso, que nos ama, e que nós temos irmãos em Cristo para nos ajudar, nós não vamos avançar este nível, amém? Então, para nós chegarmos ao final e entendermos a nossa igreja família, nós precisamos de alcançar esse nível. Você está preparado para alcançar esse nível? Você deseja alcançar esse nível junto comigo? Não estou falando que eu já estou nesse nível, não estou falando que a nossa igreja já está nesse nível, não estou chamando e convidando você para alcançarmos juntos esse nível de paternidade, que diz assim: o espírito de orfandade é escravizador e alienador, cega e castra a criatividade, o empoderamento e a criatividade. Você não é órfão, você é filho de um Deus Todo-Poderoso que te ama. Independente do que aconteceu na sua vida, independente do que pai, mãe já te disseram, independente de quem já te abandonou, independente se você já foi largado de lado, eu não sei como é a sua vida, não sei como foi a sua vida, mas você precisa de entender que debaixo da paternidade de Deus, você é um filho amado de Deus. Independente de tudo que já aconteceu na sua vida, Ele está disposto, e sempre esteve disposto a te amar, te abraçar,
todos os dias, independente do que você já fez, independente do que você faz, independente do que você fez hoje, Ele está te dando mais oportunidade para falar assim: filho, eu estou aqui, filho, eu te amo, eu sou o teu pai, me aceite como pai. Sabe por quê? Ele é o nosso pai, Ele já nos aceitou como filho, mas o que falta é você aceitar Ele como pai. Amém? Então que nessa noite você possa aceitá-lo como seu pai. E enquanto o pessoal do louvor vai subindo aqui, eu queria dizer uma última frase, queria convidar você também aí ficando de pé. O pessoal do louvor vai subir aqui em nome de Jesus e vai cantar aquela música Rendido Estou novamente. Queria convidar vocês. Amém? E eu queria dizer para você que Deus criou somente 2 instituições, e elas são espirituais. E por isso que é tão difícil, por isso que é tão atacado. E essas instituições são a família e a igreja. E ambas são sua família. Então quero convidar você para amar, para orar pela sua família, para que você persevere, para que você luta, para que você invista nessa sua família. Amém? E a igreja é a esperança do mundo. Tenha alegria em ser parte desta família. Você tem alegria de fazer parte dessa família? Se você não tem, em nome de Jesus, eu quero te convidar nessa noite a fazer parte dessa família. Não tem problema se você está chegando hoje, mas você pode escolher hoje: eu quero fazer parte dessa família, eu quero entrar nessa família. Vai ser fácil, irmãos? Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas você vai estar fazendo parte desta família, e você vai passar por cada um desses níveis aqui, para que nós possamos alcançar juntos essa igreja família, essa igreja que ama, que cuida, essa igreja que serve, essa igreja que vive a paternidade de Deus em nossas vidas. E eu fiz uma pesquisa e eu queria dizer para você, se você sabe o que as pessoas pensam no leito de morte, quando as pessoas estão prestes a morrer, o que a maioria dessas pessoas pensa? Então, uma enfermeira australiana, ela que cuida de centenas de pacientes terminais, escreveu sobre 5 maiores arrependimentos no leito de morte. Então ela foi perguntando às pessoas: o que você se arrepende? O que você queria ter feito diferente? E uma das coisas que as pessoas dizem são: eu queria ter vivido mais fiel a mim. Segunda coisa, eu queria não ter trabalhado tanto. Terceira, eu queria ter expressado mais meus sentimentos. Quarta coisa que elas falam: queria ter mantido mais contato com os meus amigos. E a quinta, queria ter me permitido ser mais feliz. E em outros hospitais, médicos relatam que a maioria fala de amor, de família, de reconciliação, e muito mais do que dinheiro e de conquistas. Então, quando aquela pessoa está ali no leito de morte, faltando alguns minutos para entregar a vida, ou que ela entende que acabou, ela não pensa no dinheiro que ela deixou de ganhar, ela não pensa no carro que ela tinha, ela não pensa no tamanho da igreja que tinha. Aquela pessoa pensa somente em: eu podia ter passado mais tempo com meu pai, podia ter abraçado mais a minha mãe. E aí eu te pergunto: você sabe qual vai ser o dia de amanhã? Você sabe o que te espera para amanhã? Então por que você não resolve isso hoje? Por que você não resolve fazer parte da família de Deus hoje? Por que você não resolve entregar a sua vida para Jesus hoje? Porque eu digo para você, não tem outro caminho. Eu sei que você que está aqui nessa noite me ouvindo, você já procurou várias maneiras, você já tentou de um jeito diferente, você já tentou em drogas, em cigarro, em vícios, você já tentou às vezes tirar a sua vida, você já tentou de várias maneiras. Mas eu estou aqui dizendo para você, e não é eu que estou dizendo aqui, mas o próprio Deus usando a minha boca para falar para você: tudo aquilo que você já tentou não deu certo, porque existe só um caminho, existe só uma maneira, que é entregando a sua vida a Jesus, que é se rendendo completamente a Ele. Então pare de perder o seu tempo
com as rinchas da igreja. Pare de perder o seu tempo com aquilo que o irmão fez para você ou deixou de fazer, porque lá no final da sua vida você vai se arrepender e vai falar assim: eu devia ter consertado. Ah, mas foi ele que fez isso para mim. Não tem problema. No final da sua vida você vai pensar: eu deveria ter tomado iniciativa, eu deveria ter pedido desculpa, eu deveria ter pedido perdão, eu deveria ter passado mais tempo, eu deveria ter ido mais na igreja, eu deveria ter feito parte daquela família, eu deveria ter aproveitado mais aqueles momentos. Amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa. Viemos aqui, Senhor, para louvar o Senhor. E nessa noite, Pai, recebemos uma palavra, Senhor, que veio em conta ao nosso coração. Eu não sei, Jesus, o que passa na vida de cada um aqui, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que cada um tem pensado. Eu não sei, Senhor, aquilo que o Senhor falou individualmente com cada um. Mas é uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor falou nessa noite, e o Senhor ainda está falando. Em nome de Jesus, nós vamos cantar essa canção agora, que diz: rendido estou. E você vai cantar, você vai adorar o Senhor junto conosco. E se você tem essa certeza que você se rende ao Senhor, em nome de Jesus, cante com força essa canção. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor.